Uma garota abre a porta da própria casa. Do outro lado, um sorriso pintado de branco e vermelho. O mesmo sorriso que Gotham inteira aprendeu a temer. Ela não tem nem tempo de reagir. Um tiro. E em menos de 2 segundos, a vida dela muda pra sempre. E olha que isso é só o começo. Hoje eu vou te mostrar porque uma animação de pouco mais de 1 hora ainda hoje é apontada como uma das histórias mais desconfortáveis, mais debatidas e sim, mais polêmica de todo o universo do Batman. E o mais curioso é que o próprio criador da história original prefere nem falar muito sobre ela. Estou falando do filme do Batman, A Piada Mortal, de 2016, baseado numa das histórias em quadrinhos mais lidas e mais estudadas de todos os tempos. Só que antes de você pensar, é só mais um filme do Batman, eu preciso te avisar de uma coisa. Essa não é bem na história que você imagina. E parte dessa polêmica nem é sobre o Coringa, é sobre uma decisão que praticamente ninguém pediu. A primeira coisa que você precisa saber é que praticamente 1/3 desse filme simplesmente não existe nos quadrinhos originais. A HQ de 1988, escrita por Alan Moore e desenhada por Brian Bolland, vai direto ao assunto sem enrolação. Já o filme não. O filme decide abrir como uma história inteiramente nova, estrelada pela Batgirl, a Bárbara Gordon. E o motivo por trás disso, pelo menos o motivo declarado, até que era bom, porque a HQ original é criticada há décadas por tratar a Bárbara praticamente como um objeto, alguém que existe só para sofrer e fazer os homens ao redor dela reagirem. Então, o roteirista do filme, Brian Azzarello, resolveu escrever um prólogo para dar personalidade a ela antes da tragédia acontecer. E na teoria isso é uma ótima ideia. Na prática, é exatamente aí que a coisa complica. Mas vamos por partes, porque a gente encontra a Bárbara já como Batgirl no filme, há algum tempo já, trabalhando lado a lado com o Batman investigando o submundo de Gotham. E já dá pra sentir uma tensão entre os dois, ainda não romântica, mas profissional. Ela quer ser levada a sério como parceira. Ele, do jeito controlador que só o Batman sabe ser, ainda trata ela como se precisasse de supervisão. O conflito principal desse trecho gira em torno de um mafioso chamado Paris France, um sujeito que desenvolve uma obsessão perigosa pela Batgirl. Ele a persegue, se insere na vida dela, tenta controlar cada movimento dela, do jeito que hoje a gente reconheceria isso imediatamente como o comportamento de um stalker. E repara só nesse detalhe, porque ele importa muito. Sem dizer isso abertamente, o filme está desenhando um espelho, um homem obcecado em possuir e controlar uma mulher que só queria fazer o próprio trabalho em paz. Então guarda essa ideia, porque a gente vai voltar nela de um jeito bem mais sombrio daqui a pouco. No meio dessa investigação tem uma cena que virou um dos pontos mais criticados do filme inteiro. E aqui já dá pra apontar uma leitura interessante. O filme está tentando mostrar uma Batgirl no limite, carregando mais peso emocional do que aparenta. Uma tentativa real de dar profundidade pra essa personagem. O problema é que essa profundidade aparece incômoda por um instante e depois é praticamente abandonada. E por mais que o Batman tenha tirado ela de campo, a Bárbara continua investigando por conta própria e desmonta a operação de Paris France e aparentemente resolve o problema sozinha. Até aqui é uma história perfeitamente válida de uma heroína competente, lidando com as próprias inseguranças. Só que é exatamente no momento seguinte que o filme toma a decisão que definiria toda a recepção crítica dele. Numa cena em cima de um telhado, existe um momento de vulnerabilidade entre a Bárbara e o Bruce Wayne. Nesse momento evolui para algo romântico e implicitamente sexual entre os dois, e é aqui que a controvérsia realmente nasce. E existem várias camadas nisso. Primeiro, na maior parte das versões consagradas do Batman, a relação entre Bruce Wayne e Bárbara Gordon é de mentor e aprendiz, em muitas interpretações comparável até a algo do tipo de tio e sobrinha, dado o histórico dos dois, Segundo isso, existe uma diferença de idade e de poder entre eles que torna esse tipo de aproximação no mínimo desconfortável. E terceiro, e talvez o mais importante, essa cena não existe em nenhuma versão anterior consagrada da história. Ela foi criada especificamente para esse filme do zero. E a crítica especializada, obviamente, não perdoou. A cena foi amplamente descrita como desnecessária, deslocada e, para boa parte do público, um retrocesso justamente na tentativa de empoderar a personagem. Em vez de dar a Bárbara uma identidade própria fora da sombra do Batman, o filme acaba amarrando o arco dela a um envolvimento romântico com ele. E isso, sinceramente, jogou por terra boa parte da intenção inicial do prólogo. E depois dessa cena, a Bárbara toma uma decisão importante. Ela pendura o traje da Batgirl, não porque perdeu a coragem, mas porque sente que precisa de distância do Batman profissional e emocional. E é literalmente nesse instante, com a Bárbara Gordon saindo de cena como heroína, que a HQ Piada Mortal realmente começa. Só que dessa vez, ela não vai voltar como Batgirl. E antes de continuar, vale a gente dar uma pausa rápida para contextualizar de onde
tudo isso vem? A Piada Mortal nasceu em 1988 com uma história em quadrinhos única, sem continuação direta, quase um experimento isolado dentro do universo Batman da época. O Alan Moore escreveu o roteiro e o Brian Boland, um dos desenhistas mais meticulosos e detalhistas da história dos quadrinhos, cuidou de cada página. E é impressionante como, mesmo décadas depois, aquela arte ainda é estudada como uma referência de composição visual. Cada expressão, cada enquadramento carrega intenção. E por falar em desenvolver esse tipo de olhar para contar histórias através do desenho, isso é literalmente uma habilidade que dá para treinar. E se você é do tipo que assiste cena por cena, reparando em enquadramento, expressão, composição e sempre teve vontade de saber desenhar assim, mas nunca soube por onde começar, vale muito a pena dar uma olhada no curso de desenho de Como Desenhar Melhor 2.0, que tá linkado aqui embaixo, e é um caminho estruturado para quem quer sair do zero e desenvolver esse tipo de técnica na prática, sem enrolação. Então se você quiser saber mais, link tá aqui na descrição. Então beleza, voltando pro filme. Curiosamente, o próprio Alan Moore hoje evita falar sobre essa história. Em diferentes entrevistas ao longo dos anos, ele já declarou publicamente que não tem orgulho do resultado final e que, olhando para trás, considera que o roteiro foi mais duro com a Bárbara Gordon do que precisava ser. É raro um autor renegar tanto uma das próprias obras mais famosas, mas é exatamente isso que acontece aqui. É essa história, a original, praticamente sem alterações, que o filme retoma a partir daqui, com Batman indo até o asilo Arkham conversar com um homem que, segundo os registros, é o Coringa. Ele senta na frente dele e propõe algo inesperado, uma trégua. Ele diz essencialmente que os dois estão presos num ciclo que só termina de um jeito, com um deles morto, e que talvez ainda dê tempo de resolver isso de outra forma. É um momento silencioso, quase melancólico, e repara, o Batman, que normalmente é só ação e determinação, aparece aqui cansado, como se ele também sentisse o peso desse ciclo interminável entre os dois. Só que, quando ele estende a mão pro homem à sua frente, percebe uma coisa: aquele ali não é o Coringa de verdade, é um substituto, um homem contratado para manter a farsa, enquanto o Coringa de verdade está solto, executando um plano em algum lugar de Gotham. E é nesse momento que a gente entende. Tudo que veio antes, inclusive o prólogo inteiro da Batgirl, foi só o intervalo antes da parte mais pesada da história começar. A campainha da casa dos Gordons toca, a Bárbara atende e do outro lado da porta está ele. Sem aviso, sem discurso, o Coringa atira. O tiro atinge a coluna da Bárbara em menos de um segundo. A vida dela muda de um jeito que nenhuma investigação, nenhuma vitória anterior conseguiria evitar. E aqui eu preciso te contar algo desconfortável, mas que é a parte essencial do motivo pelo qual essa história é tão criticada até hoje. Depois do disparo, o Coringa deixa a Bárbara nua e fotografa a cena. Não porque ele tenha qualquer tipo de interesse nela. O Coringa não age por esse tipo de motivação. O objetivo dele aqui é usar essas fotos depois como arma psicológica contra o comissário Gordon, que é o pai da Bárbara. E é exatamente esse detalhe que por décadas alimentou uma das discussões mais intensas dentro da cultura pop. A ideia de que, nessa história, a Bárbara Gordon deixa de ser protagonista da própria narrativa e passa a ser apenas um instrumento, algo usado para atingir emocionalmente os homens ao redor dela. Esse tipo de construção narrativa, inclusive, ganhou até um nome dentro da crítica de quadrinhos: Mulheres na Geladeira, uma referência à história em que personagens femininas são feridas ou mortas unicamente para gerar motivação em personagens masculinos. Mas, e isso é importante dizer, esse não é o fim da história da Bárbara Gordon, é só o início de outra. Anos depois, nos quadrinhos, ela ressurge como o Oráculo, uma gênia da informática que se torna uma das figuras mais respeitadas de todo o universo DC, coordenando heróis do mundo inteiro a partir de uma cadeira de rodas. É até hoje uma das representações mais marcantes de um herói com deficiência em toda a história dos quadrinhos mainstreams. Mas esse capítulo específico não aparece nesse filme, fica para outro vídeo, porque a gente dando seguimento agora no filme, com a Bárbara baleada, o Coringa sequestra o pai dela, o comissário Gordon, e leva ele para dentro de um parque de diversões abandonado, que aliás ele comprou especificamente para montar essa armadilha. E dá para rir um pouco disso porque, sinceramente, existe algo genuinamente absurdo na ideia de um vilão comprar um parque de diversões inteiro só para provar um ponto filosófico. É trabalho demais até para um gênio do crime. Mas o motivo por trás disso não é aleatório. Dentro do parque, o Coringa arrasta o comissário por um trem fantasma customizado, cercado de fotos ampliadas da filha ferida, tentando quebrar a sanidade dele. E o argumento do Coringa é simples, e é basicamente a tese central da história inteira. Ele acredita que qualquer pessoa, absolutamente qualquer uma, está a um único dia terrível de distância da loucura. Segundo ele, foi exatamente isso que aconteceu com ele mesmo. Um dia catastrófico o transformou no que ele é hoje. E ele quer provar que, dado o gatilho certo, o comissário
mostrar o Gordon quebraria exatamente do mesmo jeito que ele. E essa cena é uma cena difícil de assistir, e o filme corretamente não tenta suavizar isso com humor ou alívio de intenção. Esse é um daqueles momentos em que a narrativa precisa só respirar, sem comentário em cima, porque o peso dela já fala sozinho. E o resultado dessa tortura psicológica é, sinceramente, um dos momentos mais poderosos de toda a história do Batman, porque o comissário Gordon, ele sobrevive, ele não quebra. E quando o Batman finalmente chega pra resgatá-lo, o Gordon, ainda em choque, ainda destruído emocionalmente, faz um pedido que ninguém esperaria. Ele pede que o Coringa seja preso dentro da lei, sem violência extra, sem atalhos, porque, segundo ele, isso prova que o sistema, a ordem, a sanidade ainda funciona mesmo depois de tudo aquilo. E esse é talvez o verdadeiro clímax emocional da história. Não é a luta que vem a seguir, é esse instante em que o homem comum, destruído por um dos vilões mais cruéis já criados, escolhe não deixar que aquilo o transforme em outra pessoa. É basicamente a resposta viva à tese do Coringa. E é por isso que essa cena costuma ser lembrada como um dos pontos mais altos de toda a carreira do personagem. O Batman enfrenta os capangas do Coringa e atravessa o cenário deliberadamente desorientadores. Inclusive, uma casa de espelhos, o tipo de cenário que qualquer roteirista adoraria usar simbolicamente, e aqui não é diferente. O Batman literalmente precisa atravessar múltiplos reflexos distorcidos de si mesmo para chegar até o Coringa. Não é difícil enxergar a intenção nisso. A linha entre herói e vilão nunca esteve tão comprimida quanto nesse instante. O Batman parte para cima do Coringa, e apesar de toda a tensão construída até aqui, essa parte do filme é curiosamente rápida, porque no fundo a luta física nunca foi realmente o ponto principal dessa história. Depois da perseguição, o Batman finalmente encurrala o Coringa, e em vez de terminar em mais violência, a cena esfria. O Coringa, pensa que o Batman vai chutar ele até a morte, mas o Batman se recusa e fala que dessa vez não, então o Batman logo depois faz algo inesperado. Ele oferece ajuda ao Coringa, não como inimigo, mas quase como alguém tentando puxar outra pessoa de volta antes que seja tarde demais. É um dos raros momentos em que o Batman parece genuinamente disposto a quebrar o ciclo entre os dois, mas obviamente que o Coringa recusa. Ele reconhece curiosamente que talvez já fosse tarde demais até pra tentar, e é nesse silêncio que o Coringa conta uma piada, a mesma que dá nome à história inteira. Sem entrar nos detalhes exatos, porque isso é literalmente o clímax que você precisa sentir assistindo, ela fala sobre dois homens tentando escapar de um hospício, atravessando um telhado à noite usando apenas uma prancha de madeira como ponte, e a piada termina de um jeito que resume em poucas palavras toda a visão de mundo do Coringa. A ideia de que confiança, lógica e sanidade são no fundo ilusões frágeis e que no fim das contas cada um está sozinho tentando atravessar o próprio abismo particular. Depois que o Coringa conta essa piada, ele começa a rir, mas algo inesperado acontece. O Batman também começa a rir e os dois começam a rir ao mesmo tempo. Uma risada estranha, incômoda, que cresce até dominar a cena inteira. E então, de repente, a câmera baixa e a tela escurece. Só sobra o som da chuva. E é assim que a história termina, sem confirmar o que aconteceu depois daquela risada, sem mostrar o Coringa sendo levado pela polícia. Só silêncio, chuva e uma pergunta que ficou sem resposta há mais de 3 décadas. Esse final ambíguo não é acidente, é a decisão mais deliberada de toda a obra, e ao longo dos anos virou um dos maiores debates dentro da cultura de quadrinhos. Será naquele instante final que o Batman finalmente cruza a linha e mata o Coringa? Não existe confirmação oficial disso, nem nos quadrinhos, nem no filme. E é importante deixar isso bem claro. Essa é uma interpretação, não um fato, mas ela ganhou força justamente porque o próprio Alan Moore declarou anos depois que sua intenção original era deixar essa possibilidade em aberto. E o roteirista Grant Morrison, outro nome de peso nos quadrinhos, chegou a defender abertamente a leitura de que o Batman mata o Coringa naquela cena. E é aí que a piada mortal se revela como muito mais do que só mais uma aventura do Batman. No fundo, essa história inteira é sobre a ideia de que o Batman e o Coringa não são exatamente opostos. São dois resultados possíveis da mesma experiência. Um único dia terrível, o suficiente para mudar quem você é para sempre. A diferença entre eles, segundo a própria lógica da história, não é o trauma em si, é a escolha de como reagir a ele. E é justamente por isso que no início do filme, com a Barbara Gordon, apesar de toda a polêmica em volta dele, tenta de forma imperfeita reforçar essa mesma ideia. Mostrar mais uma pessoa atingida pela violência do Coringa e questionar
questionar até onde ela consegue continuar de pé sem se quebrar. E no final, a piada mortal nunca foi realmente sobre resolver o conflito entre herói e vilão. É sobre mostrar o quão fina é a linha entre os dois e deixar você, que está assistindo, decidir se acredita que essa linha pode de fato ser cruzada. E talvez seja exatamente por isso que mais de 3 décadas depois ainda estamos falando sobre ela. Bom, falamos muita coisa interessante sobre o universo do Batman aqui nesse vídeo, mas não esquece, é segredo.